Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje é domingo de Ramos e eu gostaria de falar para cada um de vocês sobre a simbologia desse domingo de Ramos. Algumas pessoas não sabem por que elas fazem esse gesto de espalhar os ramos ao longo da sua cidade, do seu bairro, da sua casa. E às vezes fazem por simplesmente fazerem, não sabem por que estão fazendo isso. Muito bem, nós temos que voltar primeiramente nos tempos antes de Cristo. Haviam os profetas, e os profetas eram homens que eram direcionados por Deus a fazerem os seus trabalhos para poder multiplicar a palavra de Deus no meio das pessoas, da sociedade. E assim, os profetas anunciavam a vinda de Cristo. E um dos profetas anunciou que quando o Messias viesse, este pediria um burrinho e assim entraria na cidade de Jerusalém para poder ser consagrado o Filho de Deus, para ser consagrado o Senhor, aquele que veio para ser o Messias. O anúncio dessa profecia era aguardado a ser cumprido e só seria cumprido quando ocorresse a vinda do Messias. E como sabemos muito bem, Jesus Cristo foi o Messias anunciado durante todas as profecias que nós podemos notar no Velho Testamento. Com a vinda de Jesus Cristo, assim ocorreram vários sinais que nos mostraram que Jesus Cristo realmente era um enviado de Deus. Sinais que são incontestáveis, entre eles curas, milagres, expulsar demônios e até mesmo fazer a ressurreição de Lázaro. Sinais que até hoje nós não podemos e nem conseguimos resolver, porque como ressuscitaremos alguém que já está apodrecendo dos mortos? Como poderemos curar pessoas de doenças às vezes que são até incuráveis? É claro que em algumas situações o homem tem trabalhado dia após dia com a ciência para poder desenvolver. Mas trazer alguém à vida, ainda não existe um único homem capaz disso. Somente Deus é capaz de trazer os homens à vida. E este é um excelente sinal para nos utilizarmos como prova de que Jesus Cristo era o Messias e era o enviado de Deus. O Messias ele tinha como atividade para Deus renovar aquela sociedade, dar a oportunidade de uma comunhão com Ele. A sociedade apenas tinha comunhão. Algumas poucas pessoas que tinham essa comunhão com Deus, que eram os profetas. E Deus queria, através do sangue de Jesus Cristo, dar essa oportunidade a todas as pessoas. E assim enviou Jesus Cristo, como conhecemos muito bem, o nosso Messias, para poder dar essa oportunidade a todas as pessoas de terem contato com Deus, de ser o Salvador. O Salvador é sinal de que abriria as portas para que todos pudessem se aproximar de Deus e conversar com Ele. Nós, para podermos receber a nossa salvação, não é apenas com o derramar do sangue de Jesus e com a presença de Cristo no plano terrestre. É necessário um esforço da nossa parte para que possamos nos aproximar de Deus. E assim, o Messias foi enviado para que isso pudesse acontecer. É claro que na época que Jesus Cristo viveu no meio de nós, várias pessoas tiveram a oportunidade de conhecer esses sinais e viverem com Jesus, de ouvirem a sua palavra e de receberem o seu ensinamento, que sempre foi voltado à prática do amor. Nós sabemos muito bem, até por nós mesmos, que somos carentes de atenção, que somos carentes de ajuda, que somos carentes de todo tipo de coisa que é relacionado ao amor. Muitas vezes somos casados, mas os nossos companheiros, as nossas companheiras não nos tratam com o amor que nós precisamos. Às vezes temos filhos e damos todo o amor possível a eles, mas não somos retribuídos da mesma forma. Somos às vezes maltratados e às vezes excluídos por eles. E o mesmo acontece com a nossa sociedade, com o nosso trabalho. E quantas vezes sofremos com esses dois
aspectos, principalmente a sociedade e o nosso trabalho. Ali existem pessoas que não conhecem as nossas particularidades e às vezes nos maltratam de várias formas, não nos dando o carinho e a atenção que nós precisamos. E Jesus Cristo, ele veio para mostrar essa diferença através desses sinais, dando o amor às pessoas. Muitas vezes o que nós praticamos de indiferença com o nosso irmão, Jesus Cristo jamais praticaria. Não é porque alguém é um usuário de droga, ou porque é uma prostituta, ou porque é um matador, que nós o excluiríamos. Ou seja, devemos praticar aquilo que Jesus Cristo praticava, que é o amor ao próximo, indiferente das circunstâncias em que a pessoa escolheu a viver. Amar é exatamente dar ao outro o direito de ser ele mesmo. Se ele é um pecador, você irá dar a ele o direito de ser o pecador, porque Deus o deu a liberdade de fazer as suas escolhas. Mas você tem a liberdade de fazer diferente, de tentar ajudá-lo a mostrar quais são os caminhos a serem percorridos, a mostrar qual o caminho que leva à luz. E com isso, muitas pessoas naquela época acompanhavam Jesus, tanto que ele arrastava multidões e às vezes haviam tantas pessoas que não havia alimento o suficiente para poder alimentar todo aquele povo que queria ouvir a sua palavra e receber alguma dádiva de alguma cura ou algum milagre. Com isso, nós podemos ver que, no mínimo, 7.000 pessoas ou mais acompanhavam Jesus. E elas acabaram o colocando como um profeta diante dos olhos daquela sociedade que apenas adorava as leis de Moisés, Abraão, Isaque e Jacó. Mas Jesus veio para mudar exatamente isso. Não para mudar as leis, mas para mudar o olhar das pessoas em se fixarem apenas nos profetas, mas se fixarem também no Messias, que era o Filho de Deus. Dar a eles mais uma chance de poderem ter novas oportunidades de mudança. Deveriam se manter firmes naquilo que os profetas ensinaram, mas tinham mais um professor para poder levar a palavra, para aprender algo novo, para poder ensinar as pessoas. Com isso, arrastando multidões de pessoas, arrastando pessoas que gostariam de ter curas, milagres e aprender um pouco mais, ter o conforto e a atenção de Jesus, ele conseguiu conquistar uma grande quantidade de pessoas. E quando ocorreu esse fato dos ramos, foi quando Jesus iria entrar em Jerusalém. Ali ele já havia conquistado muitas pessoas. E quando chegou na cidade próximo de Jerusalém, ali começou a se cumprir a profecia que dizia que ele deveria entrar na cidade montado em um burrinho. Um animal muito simples, nada exagerado, nada como carruagens e tudo mais, apenas um burrinho, que entraria com esse burrinho emprestado e receberia ali as glórias de reconhecimento como Filho de Deus. E foi assim que aconteceu. Todas aquelas pessoas que receberam as graças de Deus, que receberam o ensinamento, receberam a palavra, foram ao encontro de Jesus na entrada de Jerusalém. E para que Jesus pudesse entrar de forma gloriosa, decidiram cobrir o chão com ramos, como se fosse hoje os nossos, quando falamos assim, vou desenrolar um tapete vermelho para a pessoa passar. Ou seja, abriram um caminho para a passagem do Rei, do Filho de Deus, através dos ramos. Naquela época não havia tapetes vermelhos para poder desenrolar, ainda mais com um povo tão simples e humilde. O que eles podiam fazer é colocar ramos para que Jesus pudesse passar e entrar na cidade de Jerusalém, o reconhecendo assim como Filho de Deus, dizendo que bendito aquele que vem em nome do Senhor, ou seja, bendito o Messias, o Filho de Deus. E é por isso que existem os ramos. Os ramos significam que nós estamos dando passagem para Jesus entrar. Quando colocamos um ramo na porta de nossa casa, isso é sinal de que nós estamos convidando Jesus para entrar em nossa casa. Quando colocamos a entrada da nossa cidade, na entrada do nosso bairro, na entrada da nossa igreja,
é sinal que estamos convidando a Jesus para entrar na nossa cidade, no nosso estado, na nossa casa, na nossa igreja. É receber Jesus dizendo a Deus: muito bem-vindo para o Filho de Deus, obrigado, Senhor, por nos enviar o Salvador. Os ramos significam exatamente isso. É um símbolo de receber Jesus, de boas-vindas, de falar a Jesus que o Senhor é o nosso Rei. No mais, espero que tenham aprendido hoje um pouco sobre o que é o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos é receber Jesus de coração aberto, é dar a casa sua como lar para Jesus, dar a sua cidade como lar para Jesus e o receber como seu Rei, como o seu Salvador. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.